Olá, meu nome é Marina Alvim, sou médica neurologista e neurofisiologista, e em nome da Liga Brasileira de Epilepsia, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa nova série de videocasts chamada Desmistificando a Epilepsia. Acreditamos que a publicação de vídeos com entrevistas de expoentes da neurologia com experiência em epilepsia poderá ajudar a esclarecer dúvidas comuns que tanto os pacientes quanto os médicos podem ter em relação a essa doença. Para a entrevista de hoje, contamos com o Dr. Carlos Guerreiro, que trabalha com o tema há mais de 40 anos. O Dr. Carlos foi professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, sendo hoje, mesmo após a aposentadoria, um professor colaborador na mesma instituição. Além disso, assumiu ao longo de sua carreira cargos como chefe de departamento da neurologia da Unicamp e presidente da Liga de Epilepsia. O Dr. Carlos sempre atuou para ampliar e difundir o conhecimento sobre a epilepsia, sendo autor de mais de 50 capítulos de livros, 6 livros e tendo participação em mais de 100 artigos científicos sobre o tema. Dessa maneira, é um privilégio ter alguém como ele para esclarecer dúvidas frequentes e comuns sobre a epilepsia. Como vai, Dr. Carlos? Muito obrigada pela sua participação. Maria. Tudo bom, prazer. Dr. Carlos, atualmente as medicações para epilepsia são chamadas de fármacos anticrises, né? E muitos mitos sobre esse tema existem em volta dessa temática, né? Então, hoje, nesse videocast, vamos esclarecer alguns. Vou começar com a primeira pergunta. Se o paciente com epilepsia utilizar corretamente as medicações, os fármacos anticrises controlam 100% das crises? Marina, obrigado pela apresentação. Olha, o tratamento inicial e básico das epilepsias se faz, como você diz, com fármacos anticrise ou medicamentos anticrise, antigamente conhecidos como anticonvulsivantes. O uso adequado dessas medicações controla aproximadamente 70% dos pacientes, ou seja, são pacientes que têm um tratamento satisfatório com um controle total das crises. Para isso, se utiliza um medicamento ou associação de medicamentos. Ótimo. Dr. Carlos, todos os fármacos anticrises, eles são parecidos ou existem medicamentos mais antigos e mais modernos que podem trazer algum benefício? Existem, no mercado brasileiro, 16 fármacos anticrises. A maioria desses medicamentos tem uma eficácia semelhante no controle das crises. Porém, de modo geral, os medicamentos mais recentes, mais modernos, tendem a ser melhor tolerados, ou seja, são medicamentos com menos efeitos adversos, com menos efeitos colaterais a longo prazo. Ótimo, muito bom. E a gente sabe que existem vários tipos de crises e de epilepsia, né? Elas não são todas as mesmas. Todos os fármacos controlam igualmente todos os tipos de crises? Existem medicamentos mais adequados e eficazes para determinados tipos de crises. A escolha da medicação é baseada no tipo de crise e no perfil de efeitos adversos que nós queremos correr o risco naquele paciente. É importante saber que alguns medicamentos não funcionam ou até pioram as crises epiléticas de alguns pacientes. Portanto, a escolha deve ser cautelosa, a escolha do médico, e existem alguns medicamentos que não são indicados, por exemplo, para criança em idade escolar, para mulheres em idade fértil e para população de idosos. Ótimo, isso é bastante importante para o paciente ter um tratamento individualizado, né? Então, ele tem que realmente procurar um especialista que possa manejar todos esses fatores, né? Sem dúvida. Uma outra pergunta bastante comum é se os medicamentos utilizados para o tratamento da epilepsia podem interferir nos medicamentos utilizados para outros tipos de doença. Sim. Alguns fármacos, principalmente os mais antigos, os tradicionais, eles
tiram o efeito não só de outros anticonvulsivantes, como de alguns outros medicamentos utilizados em medicina de um modo geral. Por exemplo, medicamentos usados para tratar dislipidemia, ou seja, aumento de colesterol, de triglicérides. Eles também podem interferir e diminuir a eficácia de, por exemplo, quimioterapia para pacientes com câncer. Eles podem diminuir os níveis de certas vitaminas no organismo. Portanto, é muito importante que o médico conheça exatamente isso, que é o termo técnico, interações dos fármacos, para que tenha um tratamento mais adequado para aquele determinado paciente. Principalmente sabendo que em epilepsia existem muitas comorbidades, como ansiedade, como depressão. Então, o médico que está cuidando do paciente deve estar ciente da interação desses medicamentos para um tratamento mais otimizado para aquele paciente. Ótimo, muito bom. Essas informações são realmente muito valiosas, né? Uma pergunta que os pacientes fazem frequentemente, doutor Carlos, é se os fármacos podem ser ingeridos com alimentação e quando a gente prescreve 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, se o esquema tem que ser a cada 8 horas, a cada 6 horas, rigidamente. Excelente pergunta. A imensa maioria dos medicamentos anticrises podem ser ingeridos com comida ou em jejum, dado que eles são bem absorvidos na imensa maioria. Não, portanto, tanto faz ser administrado em jejum ou com alimentos. A maioria dos medicamentos, dos fármacos anticrises, podem ser administrados 2 vezes ao dia, não tem necessidade rígida de ser de 8 em 8 ou de 12 em 12. Normalmente, o que nós fazemos é a administração no café da manhã e ao deitar. Assim, isso torna o esquema mais fácil para o paciente e a aderência, o segmento do tratamento é aumentado pelo paciente nessas circunstâncias. Perfeito, até porque a adesão é o mais importante para o controle de crises, né? E já entra a nossa próxima pergunta. Quando há um controle total das crises, o paciente adere ao tratamento e ele controla bem as crises com as medicações, essa medicação pode ser suspensa? É uma excelente pergunta. O tempo do tratamento varia com o tipo de epilepsia, com a etiologia, ou seja, a causa da epilepsia. Em algumas circunstâncias, como, por exemplo, epilepsias chamadas genéticas ou chamadas tecnicamente de idiopáticas generalizadas, aquelas que têm um componente genético, não se recomenda a suspensão do tratamento. Infelizmente, nessas circunstâncias, o paciente deve tomar, muitas vezes, para sempre, para toda a vida. Por outro lado, em algumas condições, como, por exemplo, na infância, é muito comum tratar por 1 ou 2 anos e suspender a medicação, dependendo da causa das crises. No idoso, raramente a gente suspende a medicação também. Então, é para muito tempo, às vezes, para a vida toda. Sim, acho que até o senhor respondeu a próxima pergunta, né? Mas caso o senhor queira completar com alguma coisa, porque existe um mito, né, de que as medicações para epilepsia podem ser suspensas após 2 anos de tratamento, né? Então, isso acho que a depender do tipo de epilepsia nem sempre é válido. É isso mesmo, acho que você respondeu adequadamente. Acho que na infância, em epilepsias chamadas antigamente de benignas, hoje autolimitadas, se suspende a medicação e o paciente continua muito bem. Agora, em formas lesionais, em que o indivíduo tem uma lesão no cérebro, em que o risco de recorrência de crises é muito elevado, não se suspende a medicação. Uhum. Ótimo. Agora entrando um pouquinho no tema mais, o tratamento da epilepsia na mulher, né? Os fármacos anticrises, eles podem atrapalhar o uso de anticoncepcionais, que são as pílulas, né? Os usos de anticoncepcionais orais.
Os medicamentos, principalmente os mais antigos, os tradicionais, aqueles que são muito metabolizados no fígado, costumam diminuir a eficácia dos anticoncepcionais orais, das pílulas. Dessa maneira, o risco de gestações não desejadas é aumentado nessas pacientes. Assim, o método anticoncepcional ideal para mulheres com epilepsia é o uso do dispositivo intrauterino, do DIU, porque isso não sofre interferência dos medicamentos anticrises. Ótimo. E durante a gestação, os fármacos devem ser suspensos durante a gestação por poderem ser prejudiciais ao feto? Alguns fármacos são conhecidos por causarem malformações nos filhos de mães que usam. São chamados teratogênicos, quando provocam malformações sérias na prole de mães que fazem uso. Entretanto, hoje, nós temos alguns fármacos mais recentes, mais modernos, que são considerados seguros na gestação. E o ideal é que a mulher planeje a gestação, ou seja, que ela procure o seu médico, diz o medicamento que ela está tomando, se ela pode engravidar com aquele determinado medicamento. Dessa maneira, a gente minimiza o risco de malformações nos filhos dessas mulheres. Perfeito. Então, o planejamento é bastante importante, inclusive também o médico já deve considerar isso, né, na hora de prescrever um remédio para uma mulher em idade fértil, né? Sem dúvida. E as mulheres com epilepsia que estão sob o tratamento medicamentoso, elas podem amamentar? Hoje, a recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Americana, tanto a Academia Americana de Neurologia como a correspondente à Liga Americana de Epilepsia, recomendam a amamentação em todas as mulheres que fazem uso de anticrises, medicamentos. O que precisa ter cuidado é a monitorização do recém-nascido quando a mulher faz uso de medicações sedativas, isto é, aquelas que podem causar sonolência excessiva no recém-nascido. Isso pode, muito raramente, atrapalhar o desenvolvimento. A criança não mama adequadamente, não ganha peso adequadamente. Então, a monitorização do recém-nascido, quando a mulher faz uso de medicamentos sedativos, é importante para que o pediatra esteja atento. Mas isso ocorre numa minoria de pessoas. Ótimo. Então, mais uma vez, o acompanhamento de perto com o pediatra, com o neurologista, até muitas vezes com o ginecologista, é essencial, né? E uma última pergunta, doutor Carlos, que essa é uma coisa que realmente muitos pacientes sempre têm essa dúvida, né? Os pacientes que fazem uso de medicações anticrise, eles podem dirigir veículos, carros, automotores? Essa é uma pergunta de todo dia, é muito importante. As pessoas que têm epilepsia e que têm condição física de dirigir e que estão controladas de suas crises, ou seja, que fazem uso de medicação e estão há pelo menos 1 ano sem crises, é permitida a direção segundo a legislação brasileira. Então, é importante que o indivíduo esteja competente para dirigir e que esteja pelo menos há 1 ano sem crises epiléticas. Ótimo, e para isso provavelmente precisa de uma adesão bem importante desse paciente aos medicamentos, né, que eu acho que esse é o tema fundamental aí do tratamento da epilepsia com os fármacos anticrises, né. Eu acho que nosso papo de hoje, doutor Carlos, a gente conseguiu esclarecer diversas dúvidas muito frequentes que a gente vê no consultório. Eu acho que muitos médicos têm esses tipos de dúvida quando não estão muito habituados com a epilepsia, né? Então, médicos generalistas ou neurologistas mesmo, acho que a gente conseguiu tirar vários mitos aí da frente e que eles possam orientar melhor os pacientes também estarem mais
bem informados em relação à epilepsia, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. Um paciente bem informado, ele vai conseguir conduzir melhor o seu tratamento, né? Perfeito, muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Obrigada, e a gente se vê no próximo videocast.